Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, continuando a partilha da escola da Divina Vontade, da mística Cidade de Deus. Meu Deus, é tão incrível, né, viver na Divina Vontade. Nossa Senhor. Porque eu tava aqui pegando a transcrição do vídeo para fazer a partilha. E beleza, né? Aí eu tô rezando, Divina Vontade, reina na minha vontade, fazendo a oração. Aí na hora que eu tô rezando, Jesus me lembra, coloca na minha mente o que ele falou ontem na escolinha. Aí eu fiquei rezando e ao mesmo tempo tentando entender por que ele tava colocando conversando com ele, né? Conversando assim, olhando para ele para entender o que o Senhor quer. Meu Deus. Aí eu pensei assim, o Senhor quer que eu pare o vídeo? Pare de gravar a meditação, tipo assim, pra ir lá, porque eu fiquei assim, eu ia comentar, eu pensei, se o Senhor quer que eu comente, que eu faça um áudio pra Aline ou pra alguém falando sobre o que o Senhor falou ontem, que foi muito impressionante o que ele falou ontem na escolinha. A luz que ele deu, que estava escrito no livro do céu, muito impressionante. Muito incrível o que ele falou no trecho. Aí eu falei, se eu quer que eu então pare o áudio aqui da escola para poder falar sobre esse vídeo da escolinha, mas ele lembrou. Não, tipo assim, é para eu falar agora nessa partilha. Sobre um dos pontos que falou na escola, que era tipo assim, para eu não ficar tão presa assim para eu li, né? Eu reli o que estava na transcrição para saber os pontos que falou na escola. E ele me mostrando que era para eu pegar esses pontos, tipo resumir assim, falar desse e juntar com essa luz de ontem. Por quê? Aí por isso que, gente, é felicidade demais. Você tá Deus falando com você. Meu Deus, é muito incrível Deus falar com a gente. É muita felicidade. É muita felicidade. Ai, meu Deus. Deixa eu falar, Senhor. Então eu vou falar. Quer dizer, me ajuda, né? O que o Senhor quer falar? O que falou na escola, né? Maria, a menina Santíssima Maria, consagra o templo com a sua presença. E que não se fala isso de nenhum santo humano, né? Uma das diferenças que a gente pode observar na vida de Nossa Senhora é que essa diferença, não se fala disso de um santo humano.
quando está se referindo a um santo humano, não se fala isso, que ele consagra a sua presença, que consagra um lugar com a sua presença. Não se fala isso de um santo humano. Então isso fala isso de Nossa Senhora porque ela é divina. Ela viveu e vive, né? Porque ela está viva, mais que viva, na santidade divina. Então ela é uma criatura humana divinizada. Viveu plenamente na divina vontade, a vontade de Deus bilocada na alma dela. Então é por isso que se fala isso dela. E que também é a divina vontade que fez tudo nela. E por que Deus está falando dessas perfeições, esses atos dela tão perfeitos? Porque ele está falando dele mesmo, dos atos que ele mesmo fez na alma dela, através dela, vivendo nela. Então são atos de Deus que operando na criatura, com a vontade bilocada na criatura. E então, assim, quem vive na divina vontade é a mesma coisa. A alma que vive plenamente na divina vontade também acontece essa mesma coisa. Consagra aquele lugar, abençoa aquele lugar com a sua presença, porque você continua sendo nada, mas é Deus que está em você. Então é Deus que está consagrando o lugar com a presença dele em você. Você é uma morada dele. Então não é, como foi falado na escola, não é a gente falar assim, a nós, quem vive na divina vontade, também acontece isso, também é um sol nos lugares que chega. Falar isso não é rebaixar Nossa Senhora, não é isso. Na verdade, isso é enaltecer, exaltar a vontade de Deus, porque tudo que ela possui veio do Fiat. E isso, na verdade, é enaltecer, exaltar a vontade divina, glorificar a vontade divina. E glorificar a Nossa Senhora também, porque a glória dela vem da vontade divina. É a vontade dela também, ela tem a mesma vontade de Deus. É a vontade dela também que a família humana saiba que a fonte da santidade dela, o princípio, a origem de tudo, de todas as prerrogativas dela é a divina vontade, é o Fiat. E ela quer esses filhos, essas rainhas, essas outras Marias, essas cópias dela. Então não é rebaixar ela, é exaltar a vontade divina que tudo fez nela. Ela é aquela que fala tudo, a glória para Deus, ela não quer nada para ela. Então ela fica feliz, transbordando de alegria quando a gente fala isso, reconhece isso. E aí estava falando, explicando isso, né, que é muito bonito o que aconteceu na igreja, também foi falado isso. Que é muito bonito o que aconteceu na igreja, que mesmo sem saber esse detalhe de que toda a santidade de Nossa Senhora, todas as prerrogativas dela veio do Fiat, mesmo sem ter essa informação, que só foi dada no livro do céu e no livro dos 31 dias com Maria, que ela mesma fala, mesmo assim, Deus não nos deixou ignorantes e a gente teve uma luz, a igreja teve uma luz, um conhecimento para poder honrar Nossa Senhora, mesmo sem ter essa informação de que tudo veio do Fiat. Deus iluminou muito, quis, assim, deu esse conhecimento para a igreja, tratar Nossa Senhora como rainha, mesmo sem ter toda essa informação, esse conhecimento. E tanto aí a gente vê como a igreja é uma riqueza, a gente é tão rico por ser parte desse corpo místico, como falou no estudo da vida íntima, né? A gente é filho de papai, ricos, milionários, gente. A igreja católica. Tanto que a gente vê que as outras igrejas que não são católicas não têm esse conhecimento de Nossa Senhora, não teve essa luz, não teve essa revelação, não teve essa luz
a gente tinha os evangelhos, o que se fala dela nos evangelhos. Mas Deus revelou mais coisas para a igreja, e a igreja trata a Nossa Senhora como rainha, né? Com a dignidade que ela deve ser tratada. E aí nas outras igrejas não tem isso, para a gente ver a riqueza da igreja católica. Aí na aula falou também, nessa escola falou também assim, que é uma felicidade tão grande viver na divina vontade. E a gente, aí a Thay falou também, o pai falando, né, para Santa Ágreda, que é a vontade dele, que enquanto ela vivesse aqui na terra, que ela tivesse a Nossa Senhora como um apoio, como um modelo a ser seguido, como uma luz, né, para ser igual lá no antigo, ele usou o exemplo do que aconteceu lá quando o povo saiu da escravidão do Egito, que Deus conduziu eles, tirou eles da escravidão do Egito para levar para a terra prometida, para sair da escravidão. Ele fala da coluna de fogo e da nuvem que guiava o povo. Ele usou esse exemplo, que ela é essa coluna de fogo, essa nuvem que guia o povo no deserto até chegar à terra prometida. Então, ele deu o exemplo disso, porque é isso mesmo que ele falou para Santa Águeda. Enquanto você estiver nessa peregrinação aqui na terra, saindo da escravidão e indo nesse caminho para o céu, ela é a rocha, ela é a luz, ela é a guia para isso. Tipo assim, ela é um auxílio, tenha ela como um auxílio, como um auxílio poderoso para te levar nesse caminho para o céu. E a gente ter ela como modelo de vida para imitar, e que é tão maravilhoso. É tão maravilhoso imitar uma pessoa que, sabendo que isso que você está fazendo é um bem tão grande, é tão bom você imitar uma pessoa e falar assim, nossa, isso que eu estou fazendo é maravilhoso, é um bem muito, muito grande, infinito, para mim e para a humanidade inteira. Então é uma felicidade muito grande saber que você está nesse caminho, sabe? Imitando a pessoa mais incrível da Terra, uma das pessoas, né, que Jesus e Maria e Luísa. Gente, eles são, o que fala no livro do céu deles é a Santíssima Trindade refletida na Terra. Então você está seguindo esse caminho, esse exemplo. Então é muita felicidade saber que você está vivendo isso, vivendo esse exemplo, que é um bem universal, que é para todo mundo. É muita felicidade. Esses conhecimentos trazem uma felicidade tão grande, mas tão grande. E aí foi nesse ponto que chegou, né? Até onde eu li a transcrição, assim, que eu li para poder fazer a partilha. Que é uma felicidade tão grande, tão grande, tão grande, que não é um peso. Não é um peso fazer a vontade de Deus. Não é um peso viver exatamente o que Deus está falando para a gente viver. Não é um peso seguir a vontade de Deus. Não é um peso viver essa santidade. É maravilhoso. Deus não te coloca... Ele não coloca em você um jugo, não. Ele te dá asas para voar e ser muito feliz. Então não dá para entender quando alguém... Aí falou, não dá para entender quando alguém tá lendo o livro do céu, sabe explicar o livro do céu e não tá feliz. E tá sentindo um peso, e tá triste, e tá pesado para fazer o que Deus pede. Que não dá para entender. Não dá para entender, porque a vida na divina vontade é muita felicidade, muita felicidade. E é nesse ponto que Jesus me lembrou, esse ponto que Jesus me lembrou, que é o que eu falei na escolinha ontem, que ele me falou na escolinha ontem, que é incrível o que ele falou. Então, assim, tudo isso que eu falei para chegar nesse ponto, que é muita felicidade,
que não dá para entender se como que aí foi falado, mas como? Explica, Jesus, como que a pessoa tá lendo, consagrou sua vontade, tá lendo, tá entendendo, sabe até explicar para outras pessoas, mas não tá feliz, tá sentindo como um peso, que Deus é um peso e ele não é um peso. Gente do céu. Aí eu tô achando incrível porque eu falei, né, eu peguei a transcrição para ir meditando, mas ele mandou eu largar o celular e ficar só ouvindo na minha cabeça. E ele me lembrou tudo, tudo. Que eu dei uma lida, né? Eu li assim o que era para meditar, li de forma assim, revisando, né? E ele lembrou tudo na minha mente. Para provar, gente, que é ele que faz tudo. Que é ele que faz. Que se é a vontade dele, se um ato é a vontade dele, ele que faz e a memória, tipo assim, claro que ele usa da nossa humanidade, da matéria-prima que a gente tem na nossa mente, mas ele traz tudo. Eu li assim, e ele foi lembrando tudo, como se tivesse ficado gravado lá as telas do que eu li, e ele foi falando, meu Deus, incrível. Para provar, né? Porque ele vai falar de felicidade, que é viver a felicidade. Gente, é muita felicidade. Se a gente não... Aí, Senhor, me ajuda a falar, então, o que o Senhor me falou, mostrou ontem na escolinha, né? No trecho da escolinha. Gente, ele falou que quem vive na divina vontade vive a felicidade dos bem-aventurados no céu. Ele explicou assim: os bem-aventurados possuem Deus dentro deles e os bem-aventurados possuem a vida divina dentro deles. E é isso que faz a felicidade, porque a felicidade começa no interior. Então não teria como eles serem felizes, e eles são plenamente felizes, se não tivessem Deus em suas almas, no seu interior, porque a felicidade começa no interior da alma. Mas ao mesmo tempo que eles têm Deus em seu interior, eles veem Deus face a face. Então eles têm Deus dentro deles, ininterruptamente, ele não sai, né? Eles já estão no céu, já selou tudo. Deus não sai deles não sai em nenhum momento. E ao mesmo tempo que eles têm Deus dentro deles, eles veem Deus fora. Contemplam a divindade face a face. E isso faz eles serem plenamente felizes, porque eles veem Deus dentro deles e fora deles. E a alma que vive na divina vontade, ela possui Deus dentro dela, ininterruptamente, não tem pausa, ele acampa, ele mora nessa alma. Então ela está sempre com ele. E ao mesmo tempo, ela contempla ele fora dela, nos sacramentos. Por que ele falou sacramentos? Aí eu vou explicar por que ele falou sacramentos. Não, mas aí ele falou assim, deixa eu terminar de falar. Ela tem ele dentro dela e ao mesmo tempo fora da alma. Que quando você recebe a Eucaristia, você, por exemplo, visita Jesus na Eucaristia, ele está já dentro de você, mas ao mesmo tempo você contempla ele fora, que é a presença dele. Ali, a Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Mas ele está em forma de pão. Mas é corpo, sangue, alma e divindade. Então que a gente tem a mesma felicidade do céu.
Ele falou desse jeito. No céu, eles têm Jesus dentro deles, Deus dentro deles, e fora e contemplam face a face. E eles são plenamente felizes. E aqui na terra a gente tem quem vive na divina vontade. Possui Deus de forma ininterrupta dentro da alma. E tem ele na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, que você está vendo ele fora de você. E que você é plenamente feliz. Aí eu fiquei, Senhor, tá bom. Mas eles veem o Senhor não na forma de pão. O Senhor está oculto lá na Eucaristia. Mas a gente tem um olho da fé, que nos faz contemplar Jesus e saber que é Ele, exatamente Ele, sem tirar nem pôr. Claro que é em forma, não é... A gente não vê o cabelo, essas coisas. Ele em forma humana, a gente vê Ele sacramentado. Mas Ele falou assim, vocês são plenamente... Quem vive na divina vontade é plenamente feliz e contempla Deus. Aí isso que eu ia falar, Jesus, eu até dormi falando, Senhor, como assim, Senhor? Então, aí eu fiquei assim, Jesus, mas então, eu acho que a gente não vive, então, a felicidade todinha ainda tem alguma coisa para o Senhor mostrar, porque, então a gente vai te ver, porque o Senhor falou que a gente vive a mesma felicidade, a felicidade dos bem-aventurados, mas a gente não te vê, eles te veem, a gente não te vê, a gente vê é o Senhor sacramentado, mas a gente tem... Eu falei, então vai chegar um momento que a gente vai te ver. A gente ainda não chegou nesse momento. A gente vai chegar lá na igreja e vai te ver, Senhor. E vai te ver. E a Aline falou esses dias, né, que teve uma experiência muito forte na Eucaristia. Mas aí Jesus falou também para ela, né, que explicou essa situação, essa parte. Que se a gente ficar vendo ele, a gente não consegue nem ficar... Se a gente ficar vendo ele mesmo de forma humana, assim, tiver essas experiências, esses êxtases muito profundos, a gente não consegue nem ficar na contemplação da verdade, do conhecimento que vem dele dentro de nós. Sabe? A gente vai ficar tão abismado, tão extasiado, vendo ele fora da gente, que a gente vai ficar assim, sabe? A gente é pequeno, ainda tá aqui na terra, na prisão desse corpo. Se a gente ficasse assim, em êxtase, ia ser mais difícil, né? Conseguir tanto ficar atenta e ouvindo ele falar de dentro da minha alma. Essa vida divina ativa e viva dentro de mim, ia ficar tipo assim, eu ia ficar tão atenta em olhar para fora e não ia, sabe, assim, por dentro, ele dentro. Mas é a felicidade completa aqui na terra. Aqui na terra, viver na divina vontade. Então, realmente, aí por que lembrou disso, né? Quando eu comecei a rezar, ele lembrou disso, veio essa luz, ele lembrou disso. Gente, porque é confirmando o que ele falou na escola. É confirmando o que falou na escola. Realmente é uma felicidade muito grande. E a gente tem que ter consciência disso. E se a gente está sentindo como um peso a vida na divina vontade, tem que rezar. Tem que pedir para Jesus. Tem que conversar com ele. Tem que ter uma DR, uma discussão com ele, porque tem alguma coisa que tá estranho. Que é o que foi falado na escola. Que a Aline deu o exemplo da mãe dela, né? Ela pensou uma coisa, mas era outra. Quando ela sempre conversa com Jesus para entender, para não ficar apegada com o humano. A gente, se tem alguma coisa, o que impede essa felicidade toda? É a vontade humana. É o apego às coisas da terra, é alguma coisa que está pegando, é alguma coisa, e a gente tem que rezar, pedir para Jesus mostrar, e você ficar naquela intenção, sabe, intensa, de não fazer a sua vontade. E quando você vê que tem alguma coisa que está incomodando, alguma coisa que você pensa que está no humano, conversa com Jesus e deixa ele te mostrar o que é. Ela deu aquele exemplo todo
tudo que ela falou naquela parte lá da escola, que ela falou da mãe dela, o que aconteceu, com detalhes, foi para mostrar o quanto ela fica atenta e não ficar no humano. Foi para isso. Tem que entender o propósito de Deus, de ter falado tudo, foi Ele que falou através dela, para mostrar o quanto ela fica atenta nos detalhes do detalhe do detalhe, para não ficar no humano, para não viver no humano, para viver sempre elevado no divino, ficar perguntando para Deus: Senhor, mas será que o Senhor quer mesmo? É a sua vontade mesmo, Senhor, que eu tenha comprado essa coisa, esse objeto aqui? Porque a gente sabe das nossas tendências. Eu tenho essa tendência, Senhor, e eu não quero fazer a tua vontade. Deus quer ver aquele amor. Deus, o que ele olha nessa atitude é o amor da criatura. É a vontade dela firme, decidida, de nunca voltar atrás, de nunca voltar para o humano. Então você fica assim: não, Senhor, não quero dar um passo, meu Pai, eu não quero comprar uma agulha se não for a sua vontade. Eu não quero, Jesus, eu não quero. E isso demonstra, tudo que ela falou demonstra o quanto ela fica pensando nisso, tanto que ela fica firme, não fazer a vontade dela. E para que ela está falando isso, dando esse testemunho? Mas para que falar dela, do testemunho dela? Para a gente imitar. Ela está mostrando, gente, como viver na divina vontade, como ficar no divino, esquecer o humano. Então esquece o humano. Não é a Aline falando da vida dela. É Jesus dando um exemplo de como viver na divina vontade na prática. Na prática. E viver essa felicidade toda. E viver essa santidade. Então, tudo que foi falado foi para isso. E a gente vai viver isso na nossa vida. E você vai ficar firme desse jeito, não sair da divina vontade e vai viver essa felicidade. E se tem alguma coisa que você tá... Às vezes, a gente fala, não, mas às vezes a tristeza, o peso que a gente está sentindo é estado de ânimo de Jesus. Pode ser, mas a gente tem que estar sempre conversando com Ele. E pode ser, aí vai chegar essa parte ainda, né? Vou meditar essa parte ainda lá na frente. Jesus explicou. Às vezes Ele permite que a gente caia numa culpa. E você vive nessa intenção pura. E ainda cai às vezes. Cai, faz algo que não era para ter feito. Faz algo que você vai ver depois, Jesus vai falar que não era daquele jeito que Ele queria. Entendeu? Então, assim, tem que estar atento. Tem que rezar. Tem que estar sempre conversando com Jesus para Ele ver, pedindo ajuda. Gente, Jesus pediu ajuda para o Pai. Jesus, o Verbo que se encarnou. Ele é Deus e Ele pediu ajuda para o Pai. Ele fala na vida íntima. A vida de Jesus é para a gente imitar, é a vida dele na nossa. Ele pediu ajuda para o Pai. Ele falou lá no livro da vida íntima, ontem, no capítulo que leu ontem, eu a miúde falava para o Pai, quer dizer, a miúde frequentemente estava falando, enquanto ele ia fazer a pregação: eis que venho para fazer a tua vontade, eis que venho para fazer a tua vontade. Ele ficava falando isso para o Pai, ele é Deus. E ele falou lá, eu ficava pedindo ajuda para o Pai. Se Jesus, que é Deus, mas estava vestido em carne humana, encarnado, como homem, estava como homem, Senhor, ele estava na humanidade dele, ele pedia ajuda. Imagina a gente, que somos criaturas. Então, assim, pede ajuda. A gente tem que estar o tempo todo pedindo ajuda para Jesus, para a gente não cair, para a gente não ficar no humano. Claro, se cair, mesmo rezando, foi o que foi falado. Mesmo rezando, pedindo, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Mesmo assim, tem uma situação que você pediu para tirar e a situação está ali, não sai. Então, Senhor, me mostra como lidar com essa situação. Que eu não estou conseguindo, não. Eu pensei que era a sua vontade me livrar dessa situação. Mas está aqui esse problema. Sei lá, um filho que você reza, ele continua, não se converte, não vai para os caminhos de Deus, e você reza e pensa que essa é a vontade de Deus, você faça, que você reze, e aí Deus
e a situação não muda, e Senhor, então como lidar com essa situação, como fazer nessa situação? E tá o tempo todo pedindo ajuda para Deus. Jesus, como foi falado na escola, né? Jesus pediu ajuda para o Pai, a gente pede para Jesus, pede para Maria, que é o que Deus falou. Fala com a mãe, fala com a mãe. Não deixa de pedir ajuda. Se a gente quiser viver na divina vontade por nós mesmos, sozinhos, se apoiando nas próprias forças, você vai estar vivendo uma enganação. Você vai estar vivendo uma mentira, porque você não é nada. Se Jesus pedir ajuda para o Pai para fazer a vontade dele, pedindo ajuda para o Pai rezando, imagina se a gente vai viver na divina vontade sem rezar. Meu Deus do céu, não tem como, é impossível. Vai ser enganação. Jesus, ele vem habitar em nós, mas se ele vem habitar em nós, ele vai viver a vida dele, e ele rezava para o Pai. Então, não vai ter como falar que eu vivo a vida de Jesus se eu não rezo, se eu não peço ajuda para o Pai, se eu não falo, Senhor, Senhor, me ajuda. Eu vou fazer esse ato, Senhor, mas é muito difícil. Me ajuda, Senhor. Vem em mim fazer. Vem, Senhor. Eu não quero falar. Que seja o Senhor falando na minha boca o tempo todo. Eu vou ter que agora conversar com uma pessoa, Senhor. Eu não quero ir sozinho. Eu não quero sozinho, Senhor. Vem em mim. Me ajuda. Fala em mim. Coloca na minha boca, no meu pensamento, as palavras, porque eu não sei o que falar. Eu não sei o que o Senhor quer dizer para essa pessoa. Me ajuda. Fala. Fala o que o Senhor quiser, minha boca é sua, mas fala, você tem que pedir e rezar. Então, às vezes, muito que falta é isso, pedir, rezar, interagir e é felicidade, gente, é felicidade. Jesus falou isso, eu fiquei assim, meu Deus. Foi muito forte o que ele falou na escolinha. O jeito que ele falou no trecho lá, assim, da felicidade, que é viver na divina vontade. É a vida dos bem-aventurados. E a felicidade no céu é plena. Então, meu Deus, é felicidade. Tem dores, mas não é um peso. Não é, mesmo doendo, mesmo que seja difícil, mas você tá feliz. Ontem aconteceu uma coisa, para mim foi difícil. Parece, meu Deus. Mas eu não deixei de ser feliz. Não deixei de ser por causa do que aconteceu. Uma besteira, para muitas pessoas isso é uma besteira, mas é uma coisa que é da minha, assim, sei lá. É um trauma que eu tenho, não sei o que é. Eu tava, é engraçado, depois que passa é engraçado. Eu tava fazendo a escolinha, né? Justamente tava fazendo a escolinha lá. Já era, meus filhos iam dormir, mas acabou que, enfim, tava lá na cama para dormir já, eu fui fazer a escolinha. Eu tava lá no meio do vídeo fazendo a escolinha. Gente, caiu uma barata em cima perto do computador, quase morri. Eu não consigo enfrentar. Eu tenho um medo, um pavor. E eu, meu Deus do céu, e eu tive que parar, largar tudo lá. Eu tava fazendo no OBS, eu parei, depois tive que cortar o vídeo e gravar e começar de novo. Aí acontece essas coisas. E meu filho acordou e veio e abriu a porta, não dava chave. Aí veio e queria que eu deitar lá na cama. Eu coloquei lá e continuei. Mas assim, não quer dizer que isso é uma besteira que aconteceu. É uma besteira, uma coisa que pra mim foi um sofrimento, porque eu ia. Mas a gente vive uma felicidade tão grande. E eu falei, não, Senhor, amém. É um sacrifício que eu tenho que fazer, um sacrifício. São obstáculos, é isso que eu estava falando, são obstáculos que eu tenho que passar para fazer a tua vontade com sacrifício, com renúncia, né? Com renúncia. Mas isso não é um peso, é isso que eu estava falando, né, para ele. Os obstáculos que a gente tem que pular, que a gente tem que enfrentar para fazer o que é a vontade de Deus, que no caso era fazer a partilha, ler o livro do céu e tudo. Esse sacrifício não é um peso, não é ruim. Não te deixa infeliz, isso não te traz infelicidade. Essas renúncias, dormir mais tarde, dormir menos, né, menos horas por dia. E aí, nesse caso ainda teve esse incidente que eu tive que parar e tudo. Essas coisas, esses obstáculos que a gente tem que pular para fazer o que Deus quer,
não é um peso, não te deixa infeliz. Na verdade, te deixa mais feliz. Você fala que a felicidade é amar. E você tem que amar mais ainda quando tem esses obstáculos. Você quer amar muito a Deus, você ama muito, e você quer. E o termômetro do amor é o sacrifício, o sofrimento. Então, você fica feliz por ter que e saber, e tudo que ele fala no livro do céu. E ele fala justamente isso no livro do céu. Que ele recebe da terra, das almas que estão na terra, elas ainda estão sendo conquistadas, então para ele tem um sabor diferente, o amor delas, o amor de quem está na terra. Porque são pessoas, são almas que ele ainda está conquistando, que tem outras coisas que tem 1000 coisas para escolher, e escolhem ele, mesmo no meio de sacrifício e martírio. Meu marido estava lá vendo série, meu filho estava dormindo. Tinha muita coisa para eu escolher. E eu poderia desistir, porque eu tenho pânico de barato, tenho pânico. Eu saio correndo quilômetros para não ter que enfrentar um bichinho desse tão inocente. Mas fazer o quê? Então eu poderia desistir, falar, não, vou fazer não. Eu não ter coragem. Para eu voltar lá para aquela cadeira para continuar gravando, eu tive que enfrentar meu medo, meu pânico, meu pavor que eu tenho daquele bicho. Eu tenho um pavor daquele bicho, vocês têm noção. Eu saio correndo léguas. Eu nem olho, de tanto que eu tenho pânico. E aí, para eu sentar lá naquela cadeira, naquele mesmo lugar que aconteceu esse acidente, e fazer e continuar o vídeo, meu Deus, foi uma morte. Foi uma morte. Mas eu fiquei infeliz por causa disso, foi um peso. Não foi, é felicidade demais. É muita felicidade. É isso, amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós, amém.